Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cajueiro, município de Touros, estado do Rio Grande do Norte, e estamos apresentando o culto de doutrina. Está sendo dando início neste momento. Para isso nós queremos convidar os nossos irmãos que estão nos seus lares possamos alcançar o maior número de irmãos possível. Amém? Queremos neste momento fazer a oração inicial. Para isso convidamos o presbítero Alevilson para fazer a oração inicial. Abençoados, a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para o nosso pastor que está aqui do lado. Já ele vem aqui para cá, está ali iniciando a live, nosso evangelista Manuel de Souza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, meu Senhor, pela vida do nosso pastor, do nosso evangelista Manuel de Souza, todos aqueles que estão nos acompanhando através dessa live, que vão nos acompanhar depois, meu Senhor, pelo canal do YouTube. Que o teu nome continue sendo glorificado, que tu venhas aos teus servos que passarão por aqui para ministrar a tua palavra. Queremos ouvir e aprender contigo, meu Senhor, nesta noite. Amém. Glória a Deus. Vamos agora louvar os hinos da harpa cristã. Quero convidar os nossos irmãos para, com muita alegria, adorar o Senhor com o hino número 77, que tem como o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar, ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com... e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Como deves tu guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém? E graças a Deus você fica na liberdade de adorar, de glorificar e bendizer o nome do Senhor aí onde você está. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.
da harpa cristã. Amém? O hino que tem como título: Com tua mão segura bem a minha. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, chegar à beira desse rio, que tu por mim quisesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém? E graças a Deus. Meus queridos, com muita alegria nós queremos passar a direção deste culto para o nosso pastor Romualdo da Costa, em nome do Senhor Jesus. Com muita alegria saúdo a todos, irmãos, amigos que estão nos assistindo através desta live, esta ferramenta abençoada por Deus, o qual nós temos a alegria, a satisfação de estar com você, vivendo este momento de pânico, de medo, de aflição e essa diversidade, do modo geral, mas nós temos como seguro o Senhor Jesus Cristo, que nos conforta, que nos alegra, que nos anima, que nos encoraja a estar de cabeça erguida, vencendo estes desafios que são constantes nas nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, evangelista Emanuel de Souza, o presbítero Levius, demais irmãos que não podem estar aqui, têm os seus afazeres, mas estão em casa. Você também que está assistindo, logo mais nós vamos trazer Deus, vamos ter 2 momentos, então nós queremos agradecer a você, internauta, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já tomar como base alguns versículos da palavra de Deus. Eu li sexta-feira esse texto, mas de repente me deu uma dor de cabeça tão forte que eu pedi para que o evangelista Emanuel de Souza trouxesse a palavra, mas eu vou nesta noite comentar um pouco dentro do que eu li sexta-feira passado. Foi Filipenses capítulo de número 4,
e o versículo 10, a partir do versículo 10, nós vamos ler um texto sagrado, que tem como base nesta noite o tema, eu diria um tema desta mensagem, é o crente e os seus conflitos. Um dia desse, numa reunião de obreiro, eu trouxe o obreiro e seus conflitos, então hoje nós vamos trazer o crente e os seus conflitos, já que vivemos nesse contexto em que o mundo todo está aflito, mas nós, como cristãos, nós temos o Senhor Jesus como nosso, como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na aflição. Filipenses capítulo 4, versículo 10, alguns versículos. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade de contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fome, ou melhor, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como para padecer necessidade. Posso todas as coisas que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento. Hoje, meu Deus, nós estamos aqui, sexta-feira, fazendo a tua obra, culto de ensinamento, culto de doutrina, online. Que o Senhor chegue, meu Deus, com providência na nossa nação, nos lares, nas famílias, na tua igreja, Pai. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão, meu Deus, precisando constantemente, e o Senhor é Deus nos céus e na terra. Que o Senhor derrame abundantemente a sua graça, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino do nosso hinário. O playback está pronto. Qual é o hino? 526. Dá para cantar, irmão? Emanuel de Souza, evangelista, primeiro co-pastor da igreja. (526), conforme já foi dito, né? Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as florestas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te,
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Todos cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, amém. Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, neste momento eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus dentro do que nós lemos, Filipenses, capítulo de número 4, a partir do 10. Nós, conforme nós cremos e foi comentado também pelo evangelista Manuel de Souza na sexta passada, que a carta de Filipos, ou os Filipenses, é a carta da alegria. É bem verdade que Paulo começa dizendo regozijai-vos, mas Paulo, nós lendo a carta, nós vamos ver que a igreja de Filipos era uma igreja que se preocupava muito com a obra missionária. A igreja de Filipos, ela tinha um cuidado especial com os obreiros. E Paulo aqui, ele não está fazendo uma murmuração. Paulo aqui, ele está trazendo um agradecimento do cuidado que a igreja tinha com ele, com a obra missionária, com a obra de Deus. Aí eu vejo aqui nesse texto e contexto, que a vida cristã não é só bonança, como alguém prega por aí, ou como alguém queira viver
uma vida só de bonança. Há um salmo que diz que grandes são, o salmista diz, grandes são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então a vida cristã tem alegria, mas também tem tristeza. A vida cristã, podemos dizer e afirmar que existem perdas. Quando eu digo de perdas, eu estou falando, o próprio Jesus disse que nesse mundo, os discípulos disseram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar com isso? Jesus, nesse mundo, 100 vezes mais, e no futuro, a vida eterna. Então, nós uma coisa, o que é deixar? Deixar as aflições de lado, as tribulações, e olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, meu irmão, glórias a Deus, meu querido irmão, minha irmã, Paulo, quando tem muita gente que lê esse versículo como chave e parece que está resolvido o problema. Filipenses 4:13, posso todas as coisas que me fortalecem. Mas o que é todas essas coisas? Você vai justamente voltar os versículos quando Paulo ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então nós, como cristãos que estamos vivenciando este momento, posso até dizer histórico, que nunca aconteceu na história da humanidade, esta pandemia do mundo todo, e parar e trazer consequências em que aumenta a aflição, o desânimo, as provações, a preocupação com o que vai comer, com o que vai vestir, com como vai ser daqui para frente. Então Paulo ele aqui traz um alerta para mim e para você, a não nos acomodar no sentido de cruzar os braços, mas olhar para cima, ser grato a Deus também na hora da dificuldade. Não é hora de murmurar, é hora de confiar, é hora de acreditar que Deus está no controle da situação, é acreditar que Deus é soberano, é acreditar que quem cuida de mim, quem cuida de você, quem cuida da sua vida, quem cuida do seu lar, é aquele que nós recebemos como Senhor da nossa vida. Por isso que eu vou repetir o salmo para você, o Salmo 23, o salmista dizendo, o Senhor, quando ele diz o Senhor, ele está dizendo, eu sou servo. Ele já começa dizendo, eu sou servo. Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso fala do cuidado que um pastor tem das ovelhas, assim como este salmo é do salmista Davi, e ele com muita propriedade se espelhou como um pastor cuida da ovelha. Então o Senhor, o nosso Deus, é o nosso pastor, Ele quem cuida, é Ele quem nos abençoa, é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que chega na hora que ninguém vê, que ninguém pode chegar, Ele chega. Então Paulo, ele está fazendo aqui um agradecimento à igreja de Filipos. Glórias a Deus, quando ele diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que é que você tem em casa? A mulher sunamita, se me falha a memória, quando os credores chegou para ela
Sunamita, né? Os credores chegou para ela para levar os seus 2 filhos. E ela foi buscar ajuda, pedir ajuda, uma orientação ao profeta Eliseu. E Eliseu faz uma pergunta: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada em casa. E ela se lembrou que tinha um pouquinho de azeite em casa. Glórias a Deus. Deus sempre chega quando nós verdadeiramente dependemos exclusivamente dele. Não é hora de nós estar preocupado. Quando eu digo preocupado, eu estou falando no campo da ansiosidade, do que, como vai ser daqui para frente, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Tenha calma, que o Senhor cuida de cada um de nós. O profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela diz: um pouquinho de azeite. Ele disse: vá para casa, pegue vasos emprestados aos seus vizinhos. E ela chegou em casa, entrou no quarto com seus filhos, e todas aquelas vasilhas que ela tomou emprestado, o irmão Josivaldo, presbítero da igreja, ela fechou a porta com seus filhos, glórias a Deus, e orou ao Senhor. Parece que eu estou vendo como que uma torneira saindo. O milagre foi tão grande que parecia uma torneira saindo daquele vaso, enchendo as vasilhas de azeite. E ela encheu um, encheu 2, eu não sei quantos vasos ela encheu, mas a Bíblia diz que ela encheu todos, a ponto de perguntar para os filhos: acabou-se os vasos? Quando os filhos disseram: está tudo cheio, acabou os vasos. Aí a torneira se fechou, glórias a Deus. Então, neste momento de pandemia, de aflição, de provação, também é momento de nós olhar para cima e dizer: Senhor, eu dependo do Senhor, é o Senhor quem cuida de mim, eu te agradeço. Diga: Senhor, eu já tive na bonança, mas agora é hora da falta, chega com providência. Era isso que Paulo queria passar para a igreja de Filipos. Era isso que Paulo queria passar para os filipenses: a dependência de Deus e a gratidão em meio às provações. E ele diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Veja bem a orientação do homem de Deus. Nós, como cristãos, nós fomos instruídos. Ou você não foi? Eu fui instruído a lidar com situações. Como eu disse, o tema da mensagem é o crente e os seus conflitos. Porque vida cristã é isso, meu irmão. Nós temos que lidar com os nossos conflitos. Conflitos internos e externos. Muitas das vezes o seu conflito pode ser interno. Talvez você não esteja dependendo de nada, ou precisando de nada. Mas quem é que não passa conflitos internos? Todos nós passamos. É o que a psicologia chama de psique. Muitas das vezes é um dos maiores conflitos que nós vivemos ou passamos, principalmente nesses últimos dias, aonde se prega ou se propagou um outro evangelho chamado teologia da prosperidade, que você tem que ter, tem que possuir. E agora vem uma crise como esta, mundial, e aí parece que essa teologia, permita-me dizer, vai ter que cair por terra, e nós vamos ter que lidar, conviver, ser instruído a lidar com os conflitos. Glórias a Deus. Paulo, ele disse: eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Aleluia, glórias a Deus. A ter fome aqui não estou fazendo aqui apologia
da miséria. Não, eu estou falando aqui que tem situações, momentos, e repito e vou repetir várias vezes, como este que nós estamos vivendo. Chegou a hora de nós lidarmos com esses conflitos, porque uns têm muitos, outros têm poucos e outros não têm nada. Me lembro agora de um hino de Cícero Nogueira que diz: tá vendo aquele crente, meu amigo, é servente de pedreiro, ele trabalha forçado, o serviço é pesado, mas vai conversar com ele e é o dia todo o servente de pedreiro, crente, salvo em Jesus Cristo, trabalhando no pesado, no sol quente, glorificando o nome do Senhor, né? Chega à tarde, vai para casa, toma um banho, come aquele cuscuz bem gostoso, uma sopa, vem para a igreja, dá glória a Deus, fala línguas estranhas, vai para casa, porque aprendeu, foi instruído a conviver com seus conflitos, e como disse Paulo, aprendeu a agradecer a Deus na bonança ou na dificuldade. É o que nós devemos neste momento receber, esta palavra de reflexão, que nós possamos estar instruídos para não vir murmurar, duvidar, descrer desta palavra que é fiel e verdadeira. Eu tenho dito e pensado constantemente que Deus não nos pegou de surpresa. O que está acontecendo não foi uma surpresa de Deus. Não, nós podemos até dizer assim, fomos surpreendidos da forma como veio, mas não fomos pegos desprevenidos, porque tudo que está acontecendo está escrito nesta palavra. Tudo que está acontecendo. E se nós aprendermos conforme a orientação dos profetas, dos apóstolos, do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser instruídos a viver, a lidar com esses conflitos através da oração, através da gratidão, através de buscar verdadeiramente aquele que fez os céus e a terra e que não perdeu o controle da situação. Ele está entronizado entre os querubins e serafins. Então vamos lá, Paulo disse: sei estar abatido. Olha como Paulo estava preparado para as situações. Sei estar abatido. Por isso que quando na revelação que ele recebeu, segundo Coríntios capítulo 12, que fala daquela revelação dele aos céus, e ele ora 3 vezes, evangelista Manuel de Souza, presbítero Levício, ele ora 3 vezes para Deus tirar aquele espinho na carne, que é uma polêmica, ninguém sabe até hoje que espinho é. 12:8 de 2 Coríntios, ele ora, Paulo, para Deus tirar aquele espinho, e Deus não disse que tirava, Deus disse: eu vou dar graça para você suportar. Deus não disse que tirava o espinho, disse: eu vou dar graça, ou seja, eu vou dar graça para você lidar com esses conflitos. Aleluia. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa motivar você a olhar diferente, a ver diferente, a agir diferente ao meio a este caos social que nós estamos vivendo, porque, meus amados irmãos, é no mundo todo, não é só você que está vivendo esta aflição, este desânimo, este medo, esta expectativa. Aprenda, vamos viver o que a Bíblia diz, a palavra de Deus, lidar com estes conflitos, porque nós estamos na terra, meu irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Olha o que Jesus falou: mas tende bom ânimo, se anime. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil,
mas que possamos aprender como Paulo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Glórias a Deus. Eu poderia aqui contar várias experiências, mas eu não vou contar devido ao horário. Mas como pastor, como obreiro por tempo integral, vou fazer 21 anos pastorado, e eu sei o que eu estou falando, eu tenho convicção do que eu estou falando. Já é a 4ª igreja que eu pastoreio. A primeira foi Santa Fé, a segunda foi Monte das Gameleiras, a terceira é Equador, e hoje eu estou aqui em Cajueiro, distrito de Touros. Mas neste momento é hora de nós levantarmos a cabeça, é hora de buscar mais ao Senhor, é hora de dizer: ora vem Senhor Jesus, é hora de dizer: Senhor nos dá graça, é hora de dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí Paulo, ele nos instrui a viver em gratidão a Deus, mesmo em meio aos conflitos. Se nós formos olhar as histórias dos profetas, por exemplo, o profeta Jeremias, chamado o profeta chorão. Você lendo Lamentações de Jeremias, se você ler com cuidado, você vai ficar assim, sabe, regozijado, porque ele orando ao Senhor, ele chega a dizer, olha só o que ele chega a dizer em Lamentações, se não me falha a memória, no capítulo 3 de Jeremias, ele chega a dizer assim: Senhor, o Senhor excluiu a minha oração. Ele diz: o Senhor excluiu a minha oração. É como se ele estivesse dizendo: eu estou chorando, eu estou aflito, e o Senhor não me vê, o Senhor não me ouve. Mas de repente ele muda o cenário quando ele olha para as misericórdias dele. Aí ele diz: uma coisa eu tenho certeza. Quer ver? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Lamentações de Jeremias. Deixa eu ler este versículo, que é muito interessante. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, né? Muito obrigado. Versículo 8, quando ele diz, 3 e 8: ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Já pensou que conflito, meu irmão? Você quer um conflito maior do que este? O profeta de Deus, aquele mesmo que você já leu, releu várias vezes, 33:3, foi ele que profetizou, Deus usando ele: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem gente que só pega o tutano da coisa, né? Só quer o tutano. Mas a gente vai ler, reler o contexto, a história, o sofrimento, os conflitos desse Deus, meu Deus. Aí a gente vai aprender como é viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho requer de nós entendimento. Por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, voltando, ele diz: ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Aí lá no versículo 18 ele muda, ele diz: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha que conflito terrível que estava vivendo o profeta. Mas de repente ele diz, versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração,
por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Devemos viver pelas misericórdias do Senhor. Nós não somos merecedores de nada. Há um versículo que diz: de que se queixa o homem? Queixe dos seus pecados. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, como eu falei, que tem gente que só pega o tutano, só pega esse versículo: posso todas as coisas que me fortalecem. Mas rapaz, e aí, meu irmão, como é que você está? Posso todas as coisas que me fortalecem. Olha aí minha Hilux aí, 0 km que Deus me deu. Olha aí minha BMW que Deus me deu. Olha aí aquele carrão de deputado SW4 zero que Deus me deu. Meu irmão, Deus abriu as portas. Posso todas as coisas que me fortalecem. Mas Paulo não está falando disso. Paulo está dizendo, está agradecendo a Deus que ele aprendeu, ele foi instruído a viver os seus conflitos em qualquer circunstância da sua vida. Em qualquer circunstância. E olha que a circunstância de Paulo, ele está dizendo no sentido negativo, sim ou não? Ele não está falando no sentido positivo, né? Ele está falando no sentido negativo. Quando eu digo negativo, eu estou falando do que muita gente pensa que este versículo, posso todas as coisas que me fortalecem, é quando alguém só vive em bonança. Aí Paulo está agradecendo que ele aprendeu a agradecer a Deus na dificuldade. Aleluia. É essa palavra que eu quero trazer para você, meu irmão. É esta palavra que Deus tocou o meu coração, que entrou no meu coração. Porque todos nós temos nossos conflitos. Eu tenho meus conflitos, interno e externo. Mas assim como a palavra de Deus me instrui, assim como aprendendo com Paulo, eu tenho aprendido a agradecer a Deus, principalmente quando está na escassez. Quando está na escassez. Como eu disse, eu poderia falar aqui vários testemunhos pessoal, mas você sabe o que eu estou falando. Aleluia. E Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. A igreja de Filipos era uma igreja preocupada com a obra missionária, com os obreiros, e estavam preocupados com Paulo. Foi Epafrodito que levou donativos para Paulo, quando Paulo estava precisando. E aqui a igreja com certeza mandou perguntar como era que estava a situação de Paulo, e Paulo não murmurou, não se queixou. Pelo contrário, é como se ele dissesse: diga à igreja de Filipos que eu estou bem. Diga à igreja de Filipos que com pouco ou muito eu sou agradecido a Deus. Diga à igreja de Filipos, aleluia, que eu estou instruído a viver com pouco. Diga à igreja de Filipos que na aflição eu aprendi a contentar-me. Glórias a Deus. Então que Deus abençoe. Fiquemos com esta palavra nesta noite de reflexão. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino, e depois nós vamos trazer também uma outra palavra aqui com o presbítero Alevius, em nome de Jesus. Nosso irmão Josivaldo, para cantar um hino? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer desde já a Deus. Eu estava me lembrando como Deus é onisciente, onipotente. No mês de outubro, o pastor sentiu no coração, ou seja, Deus colocou no coração dele de fazer um trabalho online. Deus já sabia que a gente ia passar por essa situação que a gente está passando. Ou seja, esse material agora está servindo para fazer o culto para os irmãos, para as pessoas que não são crentes, também eu vi. Inclusive, um irmão estava falando, uma pessoa que não é crente estava agradecendo por esse trabalho online. Domingo ele assistiu o culto todinho e ficou muito maravilhado com a palavra que foi trazida. E eu fiquei maravilhado e agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu, principalmente ao pastor, para fazer esse trabalho de domingo às 11 horas. E esse agora, ou seja, o material está sendo bem aproveitado na obra do Senhor. Foi Deus que colocou no coração do pastor há 4, 5 meses atrás, não é verdade? Louvado seja o nome de Jesus. Um hino que minha mãe gostava muito. Meu Jesus, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, oh Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir também uma palavra pelo presbítero Levilson. Abençoados a paz do Senhor para todos. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que acaba de me colocar num grande imprensado. Mas vocês orando aí do outro lado, esses que estão aqui, Deus vai nos ajudar. Estamos vendo aqui pela live que vários irmãos estão nos acompanhando. E a gente sabe que às vezes aparece só um nome ali na live, mas no mesmo celular tem mais de uma pessoa acompanhando. Então, vai Pai do Senhor para todos. Nós estamos ali com os jovens que ao final do trabalho vão receber uma premiação do gincana que foi feita na sala dos jovens do Conjunto Brilho Celeste, uma gincana online. Nós vamos remir o tempo aqui para eles. O texto que o pastor leu, um texto muito útil que a gente vai tentar aplicar num dado momento aqui da nossa explanação. Mas eu quero iniciar, e eu convido você para fazer isso também, a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito pelo punho joanino. O capítulo é o 20, a partir do versículo 19. Evangelho de Jesus, segundo João escreve, o capítulo é o 20, o versículo é o 19. Como alguém conhece, João 20, 19. O texto, ele começa nos dizendo assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana,
E cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aí o 23 diz: aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aquele a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ultimamente, quando eu estou pregando, eu estou sempre tentando aproximar o contexto que nós vivemos hoje, em contextos que a Bíblia mostra, de situações que algum personagem bíblico já viveu, certo? Algum personagem bíblico já viveu, né? E nesse caso aqui você não vê um personagem isoladamente vivendo um contexto. Que contexto é esse? Um contexto de medo, não é? Um contexto de apreensão, um contexto de ansiedade, um contexto de expectativa, um contexto de o que vai acontecer depois que eu acordar, né? Como vai estar o Brasil amanhã de manhã, né? Como vai estar o Brasil amanhã à tarde, quando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e às vezes o ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, às vezes se reúnem numa coletiva e eles fazem um boletim da situação que está o Brasil e as medidas que o governo está tomando para isso, né? Para tentar amenizar o impacto, né, desse caos que o mundo está vivendo, parte do mundo está vivendo, especificamente o Brasil. Nós que somos crentes, salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que falamos a mesma linguagem cristã, né, nós conseguimos olhar essa realidade com outro olhar, porque os filósofos, eles olham para um contexto como esse sobre a lupa ou sobre o binóculo da filosofia. Os médicos olham para essa situação que estão vivendo sobre os olhos da medicina, especificamente da medicina clínica, né? Os enfermeiros olham para essa situação com os olhos de um enfermeiro, não é assim? O comerciante, o ambulante, ele já olha para essa situação de outro jeito, né? Os olhos de um comerciante, de um empreendedor iniciante aí, ou do microempreendedor. A pessoa que tem o seu restaurante, ela já olha para essa situação com outro olhar, né? Quando o governo começou a tomar as medidas restritivas, né, para esse isolamento horizontal, algumas categorias da sociedade foram afetadas inicialmente e diretamente, né? Outras categorias foram sendo aos poucos. Então, uma mesma situação, ela pode ser. Eu tenho aqui nesse contexto do que nós lemos, Jesus sendo assunto aos céus. Jesus, né, tinha morrido, e até o que os discípulos sabiam, Jesus não tinha ressuscitado. Jesus não tinha sido assunto aos céus ainda. Jesus tinha morrido, e até o que os discípulos sabiam, Jesus não tinha ressuscitado ainda. E o que é que a gente vê de um lado? Os judeus alegres, né? Os judeus alegres. Aquelas pessoas que disseram: prende Jesus, ou mata Jesus e solta Barrabás, eles estavam realizados, porque os seus desígnios, né, as suas intercessões ali, o seu clamor para que fosse Jesus o crucificado, foi atendido. Os fariseus e os saduceus da época, talvez a Bíblia não detalhe os seus sentimentos, mas pelo comportamento deles,
a gente imagina que talvez ele dissesse assim: pronto, um problema a menos. Então a morte de Jesus eles olhavam basicamente desse jeito. E os discípulos que andavam com Jesus, e aqui eu tenho 11 especificamente, né? Na verdade nesse momento aqui tinham 10 especificamente. Diz o texto, né? Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, né? E aqui usa uma expressão que é muito usada assim em espanhol: encerradas as portas, ou seja, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, né? Qual era o contexto? Eu vejo os judeus trancados dentro de casa, apavorados com uma situação. A situação era: Jesus não está mais entre nós, e agora? O que vai ser de nós? Lá fora tinha um problema. O problema eram os judeus. E dentro de casa tinha um problema maior ainda, que era o medo. Porque o perigo está lá fora, mas se o medo estiver aqui dentro, e é um problema para nós, né? Porque às vezes o perigo nem vai entrar na porta, mas se o medo já estiver dentro da minha pessoa, eu vou ser consumido, e às vezes o mal nem vai chegar na minha casa. Está ouvindo, né, crente? Vá aguardando aí. Aqui na igreja tem mais de um técnico de enfermagem, e um deles presta assistência ali no Hospital Ministro Paulo de Almeida Machado, o hospital aqui do município de Touros. E ele disse que no início dessa pandemia, né, quando chegou as primeiras notícias aqui no Brasil, várias pessoas, Touros não tem nenhum caso confirmado, mas várias pessoas deram entrada no hospital, não por causa de sintoma de coronavírus, mas por causa de problema de pressão, né? Pessoas que tinham oscilação de pressão ou alta ou baixa, problema de coração. O medo, a ansiedade, as preocupações, as notícias ruins apavoraram tanto que a pessoa dava entrada no hospital. Então o seu medo pode estar fazendo aumentar um problema que nem vai ou nem pode chegar na sua casa. Aquieta o teu coração. A situação, ela pode ser vista de várias formas. Eu quero caminhar com vocês num texto da Bíblia lá de Apocalipse. Também eu estou gostando muito de ler ultimamente o texto de Apocalipse. No capítulo é o capítulo 1, e eu vejo um batalhador pelo Evangelho, né? Que ele foi preso em função do Evangelho. Levaram ele para uma das ilhas gregas ali, especificamente Patmos, e no coração de quem enviou ele para lá lá ele vai morrer. Tem as feras do campo, os leões que tem lá, né? Lá ele não vai escapar. E eu vejo João dizendo no versículo 9, 1 e 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E em meio àquele momento de pavor, uma ilha onde você sabia que tinha feras que poderiam lhe atacar, e você foi colocado ali para morrer. Não ia uma expedição ali marítima de semana em semana deixar suprimentos para João, não ia nem deixar água potável. Era o Brasil, num dado momento da história, ele foi visto como se fosse a cadeia de Portugal, né? Traziam pessoas, o português não é tão rebuscado assim como o português de Portugal. Traziam pessoas que estavam à margem da sociedade e eram enviados aqui para o Brasil para colonizar o Brasil. Se não serve para Portugal, vamos levar para o Brasil, porque lá pelo menos eles estão marcando território. Então João foi colocado na ilha de Patmos para morrer. Mas em meio àquela tribulação, crente que tem comunhão com Deus, ele pode até estar vendo mal na calçada da casa dele. Ele pode estar vendo mal atacando o vizinho dele, o vizinho da frente, da direita, da esquerda. Mas se ele estiver firme, paz de Jesus no coração, ele mantém-se calmo. Versículo 10: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: olha aí, para alguém João ia morrer,
para alguém era: quem vai para ali dificilmente escapa, tinha as feras do campo. Mas para João, ali foi uma oportunidade maior que ele teve de ter um encontro mais íntimo e profundo com Deus. Não tinha ninguém para atrapalhar João ali. E aquela voz disse: o que vês, escreve num livro e envia 7 igrejas. Aí começa aqui a detalhar aquela parte das igrejas. No versículo 12: e virei-me para ver. A voz veio de um lado, né, na parte de trás. E virei-me para ver quem falava comigo. Eu podia estar falando do lado. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida pelo peito, com um cinto de ouro. Eu vou ler essa parte aqui da descrição de Jesus. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Pronto. Para João, como era que ele estava vendo Patmos? Ele estava vendo Patmos como uma oportunidade de intimidade com Deus. Aqui era a primeira visão de João na ilha de Patmos. Aqueles dias que passou ali, 16 visões. Você está entendendo? Que é tempo de intimidade com Deus. É tempo de estreitar os laços com o Senhor. Que Ele tem algo a mais para nos oferecer. Porque nós vamos ter mais tempo disponível para estar nesse contato com Ele. Os discípulos estavam com medo. Jesus chega para os discípulos e oferece-os paz. E não diz só uma vez, diz a segunda vez. E os discípulos atemorizados, e diz o texto que Jesus Jesus assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. Casa onde há temor. É hora de você entender que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jesus que João viu ressuscitado. Os discípulos viram o ressuscitado. João viu o Jesus que já estava glorificado nos céus. Ele marca um momento de visita com todos os crentes na face da terra. E diz, no meu raciocínio, intimidade. Eu quero com vocês intimidade. Na igreja de Esmirna, no versículo 8, eu vejo aqui, Deus disse a João para João escrever: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Aí diz aqui que o crente não está isento, né, de alguns problemas da vida. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, alguns, mas para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E eu vejo uma recomendação aqui: seja forte, ou seja, ser forte, ou seja, ser forte, seja fiel. Sabe o que é ser fiel? É você não mudar o que você aprendeu no princípio. Aí tem crente, presbítero Jorge Valdo, que fica dizendo: rapaz, o pastor que a gente recebeu, né, é muito atualizado, é tão diferente. Aí chega outro: ah, o pastor da capital é assim, ou o pastor dali é assado. Crente, os seus princípios estão baseados na Bíblia? Se segura com Jesus e com a Bíblia. Ser forte, ou seja, ser fiel, mantenha-se nos seus princípios, porque você está vendo que o seu pastor está dentro dos seus princípios. Agora, existem algumas visões de interpretações de alguns textos da Bíblia que nós só fomos tendo a capacidade de interpretar eles com o tempo. Num dado momento a gente interpretava de um jeito, erroneamente, e hoje a gente está interpretando com uma visão mais ampla dentro da Bíblia, mais contextualizada. Então eu vejo aqui,
os irmãos de Esmirnas, sendo orientados por Deus, dizendo: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em tempo de tribulação também é tempo de promessa. Em tempo de tribulação, em tempo de perseguição, de aflição, em tempo que alguém blasfêmia, onde há blasfema sobre a sua vida, sobre os seus princípios, é tempo também de Deus dizer a você: seja fiel, ou seja, mantenha-se nos seus princípios. Olhe em quem você tem crido, não mude os seus princípios. E quanto tempo deve durar isso? Até a morte. E qual vai ser a minha recompensa? A coroa da vida. Entenda, essa coroa da vida quer dizer eternidade com Deus. Grave isso no seu coração. Em meio às aflições, eu vejo João tendo essas visões aqui. Tem um texto também de Apocalipse, do capítulo 20, que já a partir do capítulo 20, mas eu quero ler 20, o versículo 11, que João, em meio àquela tribulação, no capítulo 1, a primeira visão de João é ver Jesus glorificado. Ver Jesus glorificado. Ali foi privilégio. Alguém estava vendo a situação de João de um jeito, mas João estava vendo aquela situação de outro jeito. João estava vendo Jesus glorificado. E depois eu fico vendo, dentro dessas 16 visões que João teve, João viu algo que a humanidade ainda vai ver, algo que a humanidade ainda vai viver: o juízo final, o último juízo que a humanidade vai passar. O que nós estamos vivendo faz parte de umas medidas corretivas, vamos dizer assim, medidas corretivas para a humanidade. Faz parte de uma sentença dos juízes, uma medida de um ajustamento de conduta. Mas o juízo final, ou seja, o último juízo, a última medida corretiva que o homem vai viver, João viu ela como vai acontecer. E ele viu e disse: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, para a terra e para o céu. E viu os mortos, mas ele não viu os mortos, eles viu os mortos que tinham ressuscitado, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e eles não estavam mais mortos, eles estavam vivos, esperando o julgamento divino. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que neles estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí vai dizer, e deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito foi lançado no lago de fogo. Enquanto você está em casa de quarentena, fique pensando: onde é que anda meu nome nesses dias? Onde é que anda meu nome nesses dias? Não se preocupe que seu nome está registrado em algum cartório de alguma cidade espalhada aí no Brasil, mas tenha a preocupação de que se o seu nome está escrito no livro da vida, porque enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ter aflição, em menores graus, em menores escalas ou em escalas maiores, mas no livro da vida, nosso nome não pode deixar de estar lá. E João viu um novo céu, João viu uma nova terra, mas João não era para ver feras do campo, João não era para ver fome lá na ilha de Patmos, João não era para ver sofrimento na ilha de Patmos. Como que João estava vendo o céu na ilha de Patmos? E aqui João não estava morto, ele foi arrebatado em espírito. Enquanto você está com vida, Deus tem algo novo para trazer para a sua vida. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Aproveite, Alevilson, a oportunidade que Deus está lhe dando, porque existem oportunidades que ela só é dada uma vez. Eu vou encerrar em rápidas palavras. Esther foi colocada diante de Assuero. Amã desceu no seu coração um desejo malévolo de mandar matar todos os judeus. Mardoqueu ou Mordecai, para quem queira,
ficou sabendo da situação, né, daquele edito ali real, e mandou dizer a Esther. Esther, como rainha, a princípio viu aquela situação como uma situação apavorante e até arranjou justificativa, porque não é assim? Diante das tribulações a gente não fica se justificando porque a gente está reagindo com aquele humor, não é? Às vezes acontece isso. Esther se comportou assim, mas Mardoqueu mandou dizer a Esther: não fique pensando que você vai ser poupada no seu ânimo, que você vai ser poupada por causa disso, não. Existem oportunidades que Deus coloca na nossa vida, que nós temos que olhar a situação de uma forma diferente. Não podemos ficar como os judeus, trancafiados, com medo do que pode estar acontecendo lá fora, porque Jesus ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus disse, assoprou o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Quando Esther ouve aquela parte de Mardoqueu, que ela, mesmo quando ele diz no seu ânimo, seja como rainha, que ela não ia escapar, que Esther mandou dizer às suas companheiras que estavam ao seu serviço, as suas moças que estavam ao seu serviço, pediu para elas jejuarem durante 3 dias, e disse a elas que ia diante do rei, e mandou dizer a Mardoqueu que ia diante do rei. Eu acho bonito, né? Como eu já disse uma vez, que a caneca da fé de Esther estava pequenininha e depois virou um canecão, e ela disse: eu vou diante do rei. E daqui a pouco a vida dela já não era mais importante, o cargo dela como rainha já não era mais importante, a história que ela tinha construído dentro do reinado de Assuero já não era mais importante, e ela disse: perecendo pereço, mas eu vou aproveitar a oportunidade. E Deus honrou a fé de Esther. É para este tempo que Deus lhe levantou, para que o nome dele fosse glorificado aqui, ali e além. Discípulos do Senhor, recebei a paz, que seja multiplicada essa paz. Você que anda atemorizado, seja devolvida a sua paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que anda apavorado, que a paz do Senhor Jesus Cristo continue tendo espaço na sua vida, e que o Espírito Santo continue sendo o seu ânimo para você conseguir fazer aquilo que Jesus mandou. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Essa situação pode ser vista de várias formas. Olhe para essa situação com o olhar de Jesus. Amém. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graças a Deus, meus irmãos, nós já estamos encerrando o culto nesta noite. Queremos agradecer a você. Que Deus continue abençoando. Daqui a pouco nós vamos estar orando por você, pela sua família, pelos pedidos de oração. Mas nós temos aqui um agradecimento a fazer. O evangelista Manuel de Souza vai fazer este agradecimento. E depois o nosso irmão presbítero Levilson vai fazer uma entrega aqui de uns brindes também. Glória a Deus. Meus queridos, nós com muita alegria nós queremos agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós estamos neste período, irmãos, neste período de recesso, né, recesso dos demais irmãos da igreja. Estamos fazendo a transmissão, procurando a melhor forma possível para alcançarmos um bom número de irmãos com essa mensagem, que é a mensagem salvífica na pessoa do Senhor Jesus, né? E assim que, da forma como nós estamos fazendo, estamos alcançando vidas, né? Deus tem nos agraciado com isso, né? E hoje tivemos a oportunidade de conversar com o nosso irmão Joel, ali de Lagoa de Sal, né? E também com o filho da nossa irmã Neidinha, aqui de Cajueiro, Rony, né? Rony. E eles nos deixaram assim na responsabilidade de apresentá-los a Deus, de orar por eles, né?
em forma de gratidão pelo que Deus tem feito em vossas vidas, em suas vidas, e assim nós estamos, irmãos, também agradecendo pelo fato deles estarem colaborando conosco, né? Eles não são evangélicos, mas são filhos de crente, né? São pessoas que realmente são amigas do evangelho, e nós estamos aqui felizes pela vida de Rony, pela vida do nosso irmão Joel ali de Lagoa do Sal, amém? Queremos mandar um alô todo especial para ele. Eu queria aproveitar, pastor, e passar já o nome dos nossos irmãos que estão pedindo oração, tá certo? Pode ser, né, pastor? A nossa irmã Noêmia Lúcia, filha do saudoso pastor José Gonçalo, ali em São Paulo, está pedindo oração, ela está meio enferma. Nossa irmã Gisélia Teixeira, ali em Natal, ela também pede oração pela sua irmã, e diz que ela está afastada da casa do Senhor, está afastada dos caminhos do Senhor, mas não perde uma programação daqui da igreja, amém? Eu creio que é Loruama, eu posso estar enganado, mas me parece que é Loruama, né? Que reside ali em Natal também. E também tem aqui um pedido da nossa irmã Janile Vicente, que é ali de Lagoa do Sal, é nossa ouvinte assídua, né, no programa Boas Novas e também nos cultos que nós estamos fazendo online. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero informar os irmãos, e amanhã nós vamos fazer uns 3 ou 4 cultos à noite, culto relâmpago, sem aglomeração de pessoas. Depois nós vamos chegar na sua casa, em frente à sua casa, não precisa ninguém para o culto, é só a equipe missionária, certo? É só a equipe missionária que vai nos acompanhar, sem aglomeração. E nós vamos fazer 3 ou 4 cultos amanhã, domingo à tarde também. Então você fica em casa, só a equipe missionária que vai nos acompanhar. E na residência que vai receber esse trabalho, o irmão ou a irmã deve cantar um hino, e será um culto assim, relâmpago, entendeu? É tanto que nós não vai levar cadeiras, não. Então precisamos da sua compreensão, em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer um trabalho aqui com o presbítero Levilson, oportunidade. Abençoados, nós organizamos uma gincana online para o nosso canal. Estava indo bem nas inscrições, só que a gente queria acelerar o processo de inscrição no canal AD Cajueiro 2020. Então houve, né, o nosso irmão Jackson aí nos deu uma força e a gente fez uma gincana com os jovens da nossa igreja. E o nome da gincana era uma gincana online, AD Cajueiro 2020. A gente colocou no grupo da mocidade, né, há umas regras, vocês estavam acompanhando, que estão no Face da igreja, na página da igreja, AD Cajueiro. E a gente começou na segunda-feira e a gente aumentou 74% dos nossos inscritos. A gente estava em 640 e já passamos de 1.100 inscritos. E a gente organizou um pódio assim, pequenininho, uma coisa bem artesanal. Eu vou colocar aqui mais pertinho de vocês. Pronto. Aqui é o nosso pódio, tá certo? E eu fiquei com dó assim de muitos jovens, porque era a gente com os dedos, viu, trabalhando. Eu fiquei com dó da reação dos dedos, assim, de muitos jovens. Eles ficavam o tempo todo assim, meu Jesus, tomara que essa gincana já acabasse. E quando deu 24 horas de gincana, a gente já tinha aumentado 34%, 32%. E eu sei que Deus nos deu vitória, né? A gente está aqui agradecido. Nós vamos apresentar para vocês os vencedores. Um dos prêmios para o primeiro lugar são 2 caixas de chocolate. Para o segundo lugar, 1 caixa de chocolate. Para o terceiro lugar, 1 caixa de chocolate. Lembrando que eles não saíram, não foi necessário eles saírem de casa, né? Era tudo pela internet, porque eles tinham que passar o link, né, do canal. Então tudo foi feito em casa. Eu sei que quando eu estava próximo aí de completar os 1000, eu fiquei rindo em casa, porque era todo mundo, faltam 10, faltam 9, faltam 8, e foi bem emocionante assim, e algo que quebrou um pouquinho daquela mesmice da quarentena, tá certo? Então, para a gente adiantar, eu quero chamar aqui o nosso irmão Gabriel. Ele ficou em terceiro lugar, ele conseguiu 101 inscritos. Nosso presbítero Josivaldo vai fazer a entrega aqui para ele do brinde. Muito bem. E eu vou dar um espaçozinho para ele falar aqui em 30 segundos como foi viver essa gincana online.
Foi bem divertido, porque não era simplesmente para que fosse conseguir mais inscritos para um canal, mas era um canal que vai levar a palavra de Deus para mais pessoas, né? Então foi muito importante. Quero agradecer a cada um que se inscreveu, e quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o like e Deus abençoe. Amém. Nosso diácono, o presbítero Josivaldo, vai fazer a entrega da caixa de chocolate. Muito bem. E vocês aí, fazer igual a linguagem de Libras, né? Bate palmas. E agora nós vamos chamar a nossa irmã Débora. Nossa irmã Débora também trabalhou, viu? Muito. Ela ficou em segundo lugar. Ela conseguiu 124 inscritos. Nós vamos convidar o nosso evangelista Manuel de Souza para fazer a entrega da nossa irmã Débora. Débora tem vários talentos. Um deles é de cantar. Débora canta muito bem. Nosso evangelista Manuel de Souza vai fazer a entrega e ela vai também deixar seu agradecimento aqui. E agradecer a todos que se inscreveram e consigam, né, acompanhando o canal através dos cultos que vão ser transmitidos e que sejam tocados, né, pela palavra de Deus e os louvores que vão. Parabéns. E agora aquele que eu fiquei até com dó da namorada dele, de Hélio, porque ele trabalhou muito também, viu? Foi bem duro para todos eles. E foi divertido, irmão. Foi muito uma ideia que eu deixo aí para vocês compartilhar. Nosso irmão Hélio conseguiu 175 inscrições. 175 inscrições. Eu acho que ele ficou ligando para os contatos em Jundiaí, em alguns cantos por aí. Nosso pastor vai fazer a entrega das 2 caixas de chocolate. Eu tenho certeza que uma dessas aí é para a namorada dele. São 2, para o primeiro lugar são 2 caixas. Nós queremos agradecer aqui ao nosso auxiliar Jackson e vou dar um espaço para ele também fazer um agradecimento. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Foi muito gratificante participar dessa gincana. Como o Alegus falou, né? Para não ficar na mesmice. Aí eu ficava mandando o link pro pessoal do WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu ficava do lado da minha cama com um caderninho só anotando os nomes. E cada pessoa já me escrevia anotando e pedi para a Yasmin, que é a minha namorada, para me ajudar também. Ela me ajudou e uma vai ganhar chocolate. E obrigado pela oportunidade. Amém. Agradecer aqui o nosso irmão Everton, que é o vice-superintendente da mocidade, também contribuiu na gincana, a nossa irmã Jaiane, nosso irmão Jackson. Várias pessoas, o nosso pastor, nossa irmã Cisele também trabalharam muito nessa gincana, pedindo a todos e dizer aos jovens, né, o nosso agradecimento pela participação de vocês, pelo espaço e a confiança que vocês nos deram. Eu estou saindo do grupo, viu? Eu quero fazer uma pergunta ao presbítero Levius, para os irmãos, os internautas, ficar bem informado ainda porque nós não estamos fazendo... Sim. Transmitindo o culto pelo YouTube. Pelo YouTube. É porque a liberação, a partir dos 1.000 inscritos, ela deve ser automática. Só que o YouTube ainda não fez a liberação para a gente fazer a transmissão automática. A gente já mandou algumas mensagens para a equipe do YouTube aqui no Brasil, que está aguardando. A gente viu que várias pessoas enfrentam esse mesmo problema, que chega em 1.000 inscritos, às vezes em 2, às vezes até em 3.000, e o sistema não autoriza automaticamente. Então a gente está aguardando uma resposta, e assim que a gente tiver a resposta, vocês vão ver a imagem bem boa no YouTube, tá certo? Mas a nossa parte a gente já cumpriu, e logo mais depois do trabalho a gente sempre coloca no canal da igreja AD Cajueiro 2020 toda essa programação aqui. Mas para vocês ficarem interagindo pelo YouTube, para quem não tem página no Facebook, a gente está tentando providenciar isso o mais rápido possível. Muito bem, essa informação é de suma importância, e vão orando para nós receber logo a autorização para melhorar a imagem e também a divulgação do trabalho através do YouTube. Então nós vamos neste momento ficar de pé e agradecer a Deus por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos convidar o evangelista Manuel de Souza, ele vai orar pelos enfermos, logo após eu impetro a bênção apostólica. Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos aqui fazer uma retificação, um dos pedidos que nós fizemos. A irmã Gisélia Teixeira nos avisou aqui que é para orar não por Loruama. Sim, para orar por Loruama sim, também, né? Mas a Loruama, ela está na igreja. Quem está afastada é Jessileide, a sua irmã. Amém?
Queremos ainda orar pelo nosso irmão Erivaldo Castro, que pede também oração pelos seus filhos, e pelo nosso irmão Vavá, que é irmão de Erivaldo Castro. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai santo e amado, nós estamos mais uma vez, Senhor, na tua presença, desta feita, nesta responsabilidade, Senhor, de apresentar os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai, a exemplo da nossa irmã Noêmia Lúcia, ali no estado de São Paulo, Senhor, que está enferma. Deus querido e santo, abençoa, Senhor, também o nosso irmão Vavá, carinhosamente conhecido por Vavá. Ó Deus querido e santo, chega na vida do nosso irmão Vavá, restaurando a saúde. Te apresentamos Janile Vicente também, Senhor, a nossa irmã Loruama, a nossa irmã Jessileide, que está afastada, Senhor amado, traz de volta a tua serva. Apresentamos também a irmã Gisélia Teixeira, ó Deus, e os demais irmãos que assim fizeram um pedido de oração, ó Pai. Deus poderoso e santo, eu creio que o Senhor vai chegar na vida deles com providência. Foi mostrado aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor é o Deus, ó Pai eterno, que traz alegria mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades. Nós assim cremos, ó Pai, que em meio às dificuldades nós podemos dizer, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ó Pai querido e santo, nos leva em paz para os nossos lares, ó Pai, nós que estamos aqui. Dá uma noite de paz para todos nós, ó Pai, tanto para os que estão aqui como para os que estão na audiência deste culto, ó Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Recebamos a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Presbítero Levius. Queremos agradecer aqui, ao nosso irmão Dário, Jackson, Luan e mais outro irmão que fizeram a doação das caixas de chocolate. Outro irmão porque ele não quer que cite o nome dele. Tá certo? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando todos vocês.